Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre dolo eventual e culpa consciente. Um tema importante, mas que eu vou tratar aqui com muita objetividade, sem esmiuçar muitas correntes e esmiuçar muitos entendimentos doutrinários. Você está aqui no meu canal do YouTube, você aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Esse vídeo faz parte de um desafio de 30 dias com vídeos inéditos. Salvo engano, esse é o vídeo de número 18, eu acho. Não tenho certeza agora, mas é o vídeo de número 18. Legal? Eu estou extremamente gripado, deve estar dando para perceber, então já peço desculpas por essa voz anasalada, né, e talvez pelo ar, pelo aspecto mais de quem está doente, né, de quem está gripado. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala em dolo eventual e culpa consciente, nós estamos falando do aspecto subjetivo de uma infração penal. Dolo e culpa, dentro da corrente finalista, que foi introduzida no direito penal por meio do professor Hans Welzel e por outros autores contemporâneos a ele, trabalham o dolo e a culpa no âmbito da tipicidade, como elementos do tipo penal. O dolo como tipo subjetivo, enquanto a culpa aparece, em regra, como um elemento normativo do tipo penal objetivo. Mas eu disse que eu não ia fazer nenhum aprofundamento teórico e não vou. O que eu quero é que você saia desse vídeo conseguindo numa questão de prova ou num caso concreto que você veja na televisão. Se não identificar, mas saber discutir se havia dolo eventual ou culpa consciente com fundamento, e não com populismo, né, e não com sensacionalismo. Vejam só, quando a gente fala do dolo, né, o dolo se divide em espécies. Né? A gente pode falar em dolo direto, dolo de primeiro grau, de segundo grau, pode falar em dolo alternativo e pode falar em dolo eventual. O dolo eventual é uma das hipóteses de dolo indireto na prática de uma conduta, que está descrita por um tipo penal. Matar alguém, subtrair coisa alheia móvel, constranger alguém mediante violência, ou seja, a prática de uma conduta descrita por um tipo penal. E quando é que ocorre o dolo eventual? Todas as espécies de dolo, elas estão compostas internamente por dois elementos. Um elemento intelectivo ou cognitivo e um elemento volitivo. Isso é inclusive discutido por alguns autores. Há autores que trabalham com a ideia de dolo sem vontade, ou seja, um dolo que não tenha elemento volitivo, que se contente para sua configuração apenas com elemento intelectivo ou cognitivo. Dependendo do grau de conhecimento que você tem sobre aquilo, do grau de previsão que você tem sobre aquilo, você já teria dolo ali, independente de olhar qualquer aspecto volitivo. Mas não é isso que prevalece. Legal? Não é isso que prevalece. O que prevalece na diferenciação, na caracterização do dolo e na diferenciação dele para a culpa, são teorias volitivas. Existem teorias intelectivas e teorias volitivas. O que prevalece está no campo volitivo. Usa o aspecto volitivo como critério de diferenciação. O dolo eventual ele está composto como elemento cognitivo por um elemento de previsão, né? de saber que aquilo é possível de acontecer. Eu prevejo aquilo. Eu sei que se eu agir daquela forma, posso causar um determinado resultado, ou posso acabar realizando uma determinada conduta. Porque nem sempre o dolo se debruça no resultado, principalmente se a gente pensar em resultado naturalístico. O dolo está ligado à realização da conduta. Desculpem, à realização da conduta. Então, eu sei que se eu agir daquela forma, posso acabar matando alguém. Ou seja, a minha conduta pode se tornar matar alguém. Eu sei que se eu agir daquela forma, eu posso acabar praticando um ato libidinoso com alguém que é menor de 14 anos. Portanto, eu prevejo que ao agir ou me omitir de um determinado modo, posso acabar realizando um tipo penal objetivo trazido pela legislação. É uma probabilidade, né? Eu tenho uma previsão.
pode ser que isso aconteça. Teorias cognitivas se limitam a isso. Teoria da possibilidade, da probabilidade, do dolo sem vontade, são teorias que se limitam a analisar o campo cognitivo do dolo. O que prevalece não é isso. O que prevalece é que, além da previsão, ou seja, além de ter consciência de que aquilo que ele está realizando é arriscado e pode levar à realização daquele tipo penal, é necessário que ele dê a aceitação dele a isso. A teoria que prevalece, tanto na Alemanha quanto aqui, atualmente, é a teoria do consentimento, do assentimento. E para essa teoria, que é volitiva, o que caracteriza o dolo eventual é a previsão conjugada com a aceitação do resultado, com o consentimento dele para que o resultado aconteça, para que aquela conduta se realize, para que aquele tipo penal objetivo se realize. Eu sei que agindo assim posso acabar matando e eu aceito isso como possível, eu aceito isso na minha conduta. É um pouco mais do que a indiferença, né? A aceitação, a conformação, como explica o professor Juarez Cirino dos Santos, ele se conforma com o resultado, ela vai um pouco além da indiferença, que é uma teoria também volitiva, que está um passinho atrás da teoria do consentimento, do assentimento. Aqui há uma realização daquela conduta não só com uma indiferença, se acontecer, dane-se, mas com uma aceitação. Se acontecer, tudo bem. Se acontecer, paciência. Se acontecer, eu aceito isso como uma consequência possível da minha conduta. Eu aceito realizar isso. Eu não quero, mas eu aceito realizar isso. Já a culpa consciente, ela se diferencia do dolo eventual exatamente nesse aspecto. Na culpa consciente, o elemento cognitivo ou intelectivo é igual, também há previsão. Legal? Ele prevê. Ele realiza mentalmente aquela possibilidade. Pode ser que tal coisa aconteça se eu agir dessa forma. Pode ser que tal coisa aconteça se eu agir dessa forma. Mas ele, diferente do dolo eventual, não aceita isso. Ele acredita que é possível realizar aquela conduta sem que o resultado aconteça. Ele nega o resultado. Ele nega a realização do tipo penal. Ele nega a possibilidade de matar. Ele prevê que é possível. Se eu agir dessa forma, posso acabar matando alguém. Mas ele nega isso. Não vai acontecer por causa disso ou daquilo. Vou dar um exemplo. Eu vou sair de carro daqui para ir ali no supermercado, que é 4 ruas da minha, e a minha filha vai comigo. Aí ela vai, pai, não quero ir na cadeirinha. Posso ir aqui do seu lado no banco da frente? Aí eu prevejo, andar com uma criança de 6 anos no banco da frente corre o risco de, numa colisão, ela se machucar, bater com o rosto no painel, no vidro. Então, corre aqui um risco de lesão corporal. Tem 2 formas de eu lidar com isso. Dane-se se acontecer. Quem mandou ela querer ir no banco da frente, é bom que ela aprende. Né? Eu aceito isso até como uma forma dela aprender. Não quero que aconteça, mas se acontecer, é bom que ela aprenda. Ou eu posso pensar, não, são só 4 ruas, aqui não é movimentado, não tem risco, eu vou devagar, vou prestando mais atenção, não tem nenhum cruzamento perigoso. Então eu tenho certeza que eu sou capaz de correr esse risco sem que esse resultado aconteça. Isso é tão forte em alguns autores que eles chegam a dizer que, por causa disso, não há uma assunção do risco. Por causa disso, aquela pessoa sequer percebe que a conduta que ela está realizando é arriscada, porque ela tem tanta convicção de que aquilo não vai acontecer, que o risco se diminui de tal forma que desaparece para ela. Ela tem a previsão de que aquilo é possível, mas ela acredita tanto que não vai acontecer, que embora possível, não é provável, é improvável que aconteça, ela nega de forma tão veemente, mentalmente, o resultado, que o risco para ela desaparece. Por isso a gente pode dizer que no dolo eventual assume o risco, na culpa consciente não. Na culpa consciente não há a assunção do risco. Então o que você precisa enxergar numa questão de prova, e também na vida real, e cá entre nós na vida real é mais difícil, não que seja uma linha tênue, eu acho que não, eu acho que é bastante diferente, mas porque é difícil de chegar a essa conclusão, num caso concreto, muitas vezes. É difícil concluir aquilo que passa na cabeça de uma pessoa que realiza uma conduta típica.
que realizou um tipo penal objetivo, para determinar se aquela pessoa aceitou ou se aquela pessoa acreditava que aquilo não aconteceria. Mas esse é o fato, né? A conduta vai ter como elemento subjetivo algo que é diferente. E a gente deve chegar, por critérios probatórios, aceitos em direito, a essa conclusão. Analisar o comportamento dele, analisar o histórico de comportamento dele, para verificar se ele fazia aquilo ou não. Analisar no todo social onde ele está a razoabilidade daquela conduta ou não. Né? Então a gente precisa verificar esses aspectos todos. Mas o importante aqui, né, no campo teórico, é entender que no dolo eventual há uma aceitação do resultado, enquanto na culpa consciente há uma negação do resultado. Ele crê, ele acredita que é capaz de realizar aquela conduta sem que aquilo aconteça. Sem matar ninguém, sem subtrair nada, sem praticar um estupro de vulnerável, sem causar uma lesão corporal. Ele acredita nisso. A doutrina costuma dizer, uma crença sincera e tal. Não precisa ficar com esses superlativos. Né? Basta dizer que ele nega o resultado. Nega mentalmente, de forma aceitável, que o resultado vai acontecer. Nega de forma justificada que o resultado vai acontecer. Seja na própria experiência, seja na experiência dos outros, seja na repetição daquela conduta de forma cotidiana, mas ele acredita de forma justificada. Não é acreditar em Deus, acreditar na sorte. Se der sorte, nada acontece. Não. É acreditar de forma justificada, de forma séria, que aquilo não vai se produzir. Mas aqui, para finalizar, né, é importante lembrar que o dolo, enquanto elemento constitutivo do crime, tem o seu ônus probatório na mão da acusação. É a acusação quem precisa provar que havia dolo. É a acusação que precisa provar que esses elementos estão presentes. E que, no final das contas, se o juiz ficar em dúvida quanto a haver dolo ou culpa, deve prevalecer a culpa, porque ela é mais benéfica, é mais favorável ao direito à liberdade. E, portanto, na dúvida, a dúvida deve prevalecer em favor do réu, que significa dizer, a dúvida deve prevalecer em favor da presunção de inocência, daquilo que a Constituição traz como sendo presumidamente aquela pessoa. Por isso deve prevalecer naquilo que é mais benéfico para ele. Legal? Esse é o vídeo de hoje. Me desculpem pela gripe, pela tossida aí no meio, mas eu espero que tenha sido proveitoso. Divulgue para os seus amigos, né? Ajuda a divulgar aqui o canal. Conta comigo, continua acompanhando os vídeos aqui. Até mais, tchau, tchau.